Oi, esse é mais um de uma série de vídeos que eu vou publicar sobre um assunto que está deixando muita gente preocupado e com razão, a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Apesar da intensa campanha do governo, do empresariado e de parte da mídia de apoio à reforma, a população resiste em acreditar nas promessas de combate à desigualdade e a privilégios quando são exatamente os mais pobres que estão na mira da reforma. Além dessas mudanças, a reforma de Jair Bolsonaro representa um salto sem precedentes rumo à financiarização da Previdência e praticamente o assassinato do que hoje conhecemos como Sistema de Seguridade Social. A Seguridade Social, da forma como ela foi aprovada na Constituinte de 88, foi fruto de um grande processo de luta que marcou o fim da ditadura militar no Brasil. A mobilização daquele momento fez com que os constituintes aprovassem um sistema que transfere parte do custeio com a proteção social para os grupos empresariais. O custeio da Seguridade é compartilhado entre empregadores, empregados e o Estado. Isso é o que chamamos de regime de repartição. Essa definição traz um pressuposto muito importante, a de que a riqueza social gerada por milhões de brasileiras e brasileiros deve proporcionar segurança para os mesmos, por meio da aposentadoria, do Sistema Único de Saúde, por meio da assistência social para aqueles que estão numa situação de fragilidade. Por isso, parte do lucro e dos rendimentos do empresariado é destinado para financiamento da Seguridade Social. O coração da reforma de Jair Bolsonaro é atacar esse sistema, individualizando os riscos e criando um cada um por si e azar daqueles que não conseguirem poupar. Essa é a natureza do regime de capitalização concorrente com a Previdência Pública, que é a grande novidade dessa reforma. A motivação não poderia ser mais mesquinha: isentar os grupos empresariais do financiamento da proteção social no Brasil. Na prática, significa o fim do maior mecanismo de distribuição de renda de um país que figura entre os mais desiguais do mundo. O que eu acho mais cruel na reforma é o fato de que a população está sendo enganada e sendo levada a apoiar uma reforma com discurso de combate aos privilégios. E é claro que as pessoas querem combater privilégios, e é claro que a população brasileira fica assombrada com a desigualdade social que tem no país. Mas na verdade a reforma faz exatamente o contrário: aprofundar essa desigualdade, uma vez que isenta os grupos empresariais de financiar aquilo que é a proteção social no Brasil, que é a seguridade, a saúde e a assistência. Na prática, eles estão tirando dos pobres para dar para os ricos. Chama a atenção o quão radical vai ser a mudança em todo o regime de previdência e como a própria legislação sobre a forma de legislar sobre a reforma vai mudar. Porque o texto da reforma, ele constitucionaliza uma série de coisas, quer dizer, ele traz para dentro da Constituição uma série de coisas, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos estados e dos municípios a fazerem reformas da Previdência de acordo com a sanidade financeira dos fundos de previdência dos servidores públicos. E ele desconstitucionaliza várias coisas, como, por exemplo, todos os critérios de aposentadoria e o valor dos benefícios, eles dizem que são provisórios aqueles critérios. Eles serão regulamentados por lei complementar. Qual que é o risco disso? O risco disso é o seguinte: para você aprovar uma reforma da Previdência hoje, é uma emenda constitucional. Então você precisa de 2/3 dos deputados aprovando. Se for por lei complementar, é maioria qualificada. É muito mais fácil o governo, daqui para frente, vai ficar muito mais fácil o governo mudar os critérios e mudar a idade de aposentadoria e mudar o valor dos benefícios. Então, assim, vai ser terrível. Esse discurso sobre o déficit da Previdência tem duas artimanhas. O primeiro é uma manobra contábil, porque o governo isola a Previdência do resto do Fundo da Seguridade Social. O Fundo da Seguridade é financiado por uma série de tributos, como, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, que constituem aí o que se chama Fundo da Seguridade Social. Ao isolar a Previdência desse fundo, o governo toma como base as despesas e as receitas apenas da Previdência. Então isso é uma manobra contábil que foi feita para justificar o déficit. Mesmo isolando, mesmo tornando com base apenas
o fundo da Previdência, contando aí o que entra e o que sai na Previdência Social, até 2015 a Previdência era superavitária. O que aconteceu foi que, com o agravamento da crise econômica, o aumento do desemprego, o aumento da informalidade e a própria reforma trabalhista, que criou essa modalidade de trabalho intermitente, isso fez com que menos pessoas contribuíssem para a Previdência Social, e aí então você tem o que se chama um déficit da Previdência. Mas se a gente for pensar mesmo, a Previdência não foi feita para dar lucro. Por que a Previdência tem que ser superavitária? A própria Constituinte permite que o Estado invista no sentido de garantir a Previdência se considerar que a aposentadoria e os benefícios são importantes para a sociedade. Então pode ser uma opção do governo arcar temporariamente com o que ele hoje chama de déficit e fazer políticas para aumentar a arrecadação. Como que você aumenta a arrecadação da Previdência? Incentivando o trabalho formal com carteira assinada, incentivando as pessoas a contribuírem com o sistema de Previdência. E é exatamente o contrário que o governo está fazendo. O governo está enxugando a Previdência, dificultando as pessoas se aposentar, diminuindo o valor dos benefícios e criando um regime de capitalização concorrente. Isso vai esvaziar a Previdência, porque as pessoas não vão querer contribuir com algo que elas dificilmente vão usufruir e que está sob o constante risco de alteração. A agenda da reforma da Previdência é dada como prioritária hoje por conta do poder político que o capital financeiro tem. Se tem alguém que vai ganhar com a reforma da Previdência, é o capital financeiro. Vocês imaginem o que significa a contribuição de milhões de brasileiros depositado em fundos de pensão privado. Para os gestores desses fundos, para os bancos privados, significa um valor, uma quantidade imensa de capital para você fazer investimento, para você aplicar em ações, para você fazer render. Na prática, a reforma da Previdência vai engordar os bolsos dos banqueiros e vai levar a população brasileira à miséria. Não vai trazer crescimento econômico porque esse capital ele é simplesmente especulativo, ele não tem consistência no mundo real, não vai fazer investimento, não vai gerar emprego, não vai investir em ciência e tecnologia, não vai melhorar a educação, não vai criar, não vai fazer investimentos produtivos, nada disso. O sistema financeiro é especulativo, é uma ciranda onde dinheiro gera dinheiro. A primeira armadilha é a exclusão de uma boa parte da população que não vai ter condições de poupar. Vocês imaginem com a composição atual do mundo do trabalho, em que a maioria das pessoas estão na informalidade, em que o modelo da uberização, né, que tem se dito, né, que aquela pessoa que trabalha para aplicativo de celular, para uma juventude que entra no mundo do trabalho com bico legalizado. Inclusive, o que a reforma trabalhista do Temer piorou e muito. Essas pessoas, elas provavelmente não vão conseguir contribuir com a Previdência Social e não vão conseguir capitalizar. Quem vai conseguir capitalizar são apenas os altos salários. E isso vai significar um enxugamento da Previdência Pública. Essa é a segunda armadilha, porque com o regime de capitalização, os salários mais altos vão para o sistema de capitalização, enxugando a Previdência Pública, tornando a Previdência Pública mais deficitária. E o grosso da população que não consegue que não consegue contribuir, na prática vai estar excluído de qualquer sistema de proteção social. A terceira armadilha da capitalização são os riscos que ela traz para quem adere a esse modelo, porque o sistema de capitalização é no modelo do que a gente chama de contribuição definida. Significa o quê? Significa que a pessoa sabe quanto vai contribuir, mas não sabe o quanto que ela vai ter de volta, ela não sabe o quanto que ela vai usufruir. Quanto vai ser o benefício que ela vai receber depois de anos e anos poupando e investindo nesse fundo de capitalização. Isso porque essa poupança que o trabalhador vai fazer vai estar no mercado financeiro. Então vai depender se esses investimentos vão ser rentáveis ou não. Na prática, é tornar a aposentadoria do trabalhador refém da ciranda do mercado financeiro. E na verdade essa história de que sabe quanto vai contribuir é mais ou menos, porque muitos fundos de pensão que já existem na modalidade complementar,
esses fundos, eles por conta de investimentos que não deram certo, obrigaram o trabalhador contribuinte a fazer contribuições extraordinárias. Significa que o trabalhador, além daquilo que está previsto, ele tem que contribuir com uma alíquota maior. Ele tem que aumenta a porcentagem, a parcela do salário que o trabalhador é obrigado a contribuir para o fundo de pensão. E muitos deles chegaram a falir. A resistência contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro é uma necessidade urgente. A gente precisa, por meio da mobilização popular, evitar que essa reforma, que é uma reforma drástica, que é uma reforma perversa, mesquinha, seja aprovada. O governo ainda não tem os votos suficientes para aprovar a reforma. Não tem 2/3 dos deputados federais ainda não declararam apoio para a reforma. Não é porque eles não concordem com a reforma, é porque eles sabem muito bem que a defesa da reforma vai impactar muito na sua base eleitoral. O deputado está com medo de votar a favor da reforma. Por isso, a gente precisa aumentar a pressão e impedir que ela seja aprovada. Vamos para a luta, vamos barrar a reforma.